Olá, meus alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Então vamos lá para mais uma aula, na continuação de citologia, certo? Então vamos lá. A aula de hoje, a última aula a gente viu núcleo celular, certo? E algumas especializações da célula. E transporte celular vai fazer parte também da citologia, um tópico da citologia, certo? Então, a gente vai ver transporte celular, que eu esqueci, era para a gente ter visto na parte de membrana, transporte celular, porque o transporte celular ele vai ocorrer através da membrana. Então, no tópico de membrana, eu me esqueci totalmente, mas é um assunto importante que cai em prova de vestibular, concurso, Enem, muito importante a ser estudado. É mecanismo de transporte da célula, certo? Então vamos lá. Transporte celular. Para começar, uma das funções da membrana plasmática é selecionar o que entra e sai da célula, certo? Então, a gente viu que, além de dar conformação ao citoplasma, de recobrir a célula em si, a membrana celular ela tem essa função de selecionar o que entra e sai da célula, que conhecemos por permeabilidade seletiva. Então, a passagem de substâncias pela membrana pode acontecer de três formas básicas. Então, a gente vai ver as três formas aqui, certo? E a primeira forma de transporte de substâncias, de passagem de substâncias, passagem e transporte vai dar na mesma coisa, certo? Então, transporte passivo. Aqui, transporte passivo. Eu estou apontando aqui porque talvez vocês não enxerguem aí minha letra linda. Então, transporte passivo é um processo físico que ocorre sem gasto de energia a favor de um gradiente de concentração. Então, todo tipo de transporte passivo, quando falamos em transporte passivo, não há gasto de energia na célula. Tudo bem até aí? Então, transporte passivo, processo físico que ocorre sem gasto de energia a favor de um gradiente de concentração. Então, vamos ver agora os tipos de transporte passivo. O primeiro tipo de transporte passivo é difusão simples. Difusão simples, que é a passagem de uma substância do meio mais concentrado, o meio hipertônico, certo? O meio mais concentrado nós chamamos de hipertônico. Então, a passagem de uma substância do meio mais concentrado, hipertônico, para o meio menos concentrado, hipotônico. Então, a gente vai se deparar com essas denominações quando a gente fala em transporte celular. Meio hipertônico, isotônico e hipotônico, certo? Então, a difusão simples ela ocorre quando a substância passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, certo? Que seria o hipotônico. Então, aqui, nesse contexto de passagem de substâncias, é bom a gente saber diferenciar dois nomes, dois conceitos, soluto e solvente. Então, soluto, vamos ter soluto e o solvente. Mas o que é o soluto e o solvente? Imaginemos um copo de água, certo? Onde
teremos, podemos colocar o açúcar. Quando colocamos o açúcar que mexemos, ali, aquele açúcar dentro daquele copo de água, ele vai ser dissolvido. Então a gente vai ver uma mistura homogênea. Assim que a gente coloca o açúcar dentro do copo, a gente ainda pode ver o açúcar assim físico, característico lá no fundo do copo. Mas a partir do momento que a gente vai misturar, vai agitar ali a água, o açúcar ele vai desaparecer, assim tornando uma mistura homogênea. Então, o soluto ele é o componente que vai ser dissolvido e o solvente é aquele que vai dissolver o soluto, certo? Repetindo, soluto é o componente que vai ser dissolvido. No caso, no exemplo que nós demos, seria o açúcar, certo? O soluto. E o solvente seria a água, porque a água ela vai dissolver o açúcar, que seria o soluto. Então, soluto é dissolvido, solvente é aquele que dissolve. Tudo bem? Então vamos lá. Esse foi o primeiro tipo de transporte passivo, difusão simples. E agora vamos para o segundo tipo de transporte passivo, osmose. Osmose é a passagem do meio mais concentrado, meio hipotônico, para o meio mais concentrado. Repetindo, osmose é a passagem da substância do meio menos concentrado, hipotônico, menos hipo, para o meio mais concentrado, hipertônico. Então, a substância, através da osmose, ela vai passar do meio onde tem menos concentração de determinado soluto para o meio mais concentrado, certo? Então vamos lá. Eu coloquei o peixe aqui para a gente dar um exemplo de osmose. Osmose nada mais é que a passagem dessa substância do meio menos para o meio mais concentrado. Então, eu coloquei o peixe justamente para dar o exemplo de osmose. Então, a pergunta que a gente faz para exemplificar a osmose é a seguinte: por que um peixe de água doce morre quando colocado em água salgada? E vice-versa, por que um peixe de água salgada morre quando colocado em água doce? Então vamos lá. O peixe de água doce que vai ser colocado na água salgada, ele vai estar sendo jogado ali numa solução hipertônica, ou seja, com muito soluto. Qual seria o soluto ali da água do mar, da água salgada? O sal, o NaCl, certo? Então, o peixe que tem suas células naturalmente do ambiente hipotônico iriam perder água, certo? Levando em conta assim o princípio da osmose, que é a passagem de substância do meio menos para o meio mais. Então, o meio menos concentrado seria as células do peixe e o meio mais concentrado seria a água do mar. Então, esse peixe ele ia morrer por desidratação. Por quê? Porque essas células perderiam água, certo? Então a água das células desse peixe de água doce estariam saindo para a água salgada, que é o meio hipertônico, certo? Então por isso que morreria. Mas no caso do peixe de água salgada sendo colocado em água doce, o peixe de água salgada é de um ambiente naturalmente hipertônico, não é? Então, o peixe de água salgada, quando colocado em água doce, ele seria o quê? Colocado em um ambiente hipotônico. E o princípio da osmose é do meio menos para o mais.
Então, quando colocado em água doce, o peixe de água salgada, as células desse peixe de água salgada vão inchar até se romper. Vai entrar tanta água que vai se romper as células desse peixe. Então, por isso que um peixe de água doce não pode ser colocado em água salgada e nem vice-versa, certo? Então, esse é um exemplo da osmose, ok? Tudo bem até aí? Então, vamos para o terceiro exemplo de difusão de transporte passivo. Difusão facilitada. O que é a difusão facilitada? A difusão facilitada é a transferência de substância com a ajuda de proteínas carreadoras. Podem ser chamadas proteínas carreadoras em alguns livros ou sites de pesquisa vai aparecer proteínas carregadoras. Tudo bem, a denominação vai se referir às mesmas proteínas, certo? Então, proteínas carreadoras, que eu acho o termo mais adequado, que podem ser chamadas de proteínas permeases. Então, na difusão facilitada, a transferência da substância através da membrana se dá com a ajuda de proteínas, dessas proteínas carreadoras chamadas de permeases, certo? Conhecidas como permeases. Então vamos lá. Segundo tipo de transporte, transporte ativo. Transporte ativo ocorre a passagem de substância contra um gradiente de concentração, havendo gasto de energia. Então, o transporte ativo ele vai ocorrer com o gasto de energia, de ATP. O que é ATP? Adenosina trifosfato. É uma molécula que vai ser gerada a partir da respiração celular, certo? Que vai servir de energia, uma molécula de energia, a molécula de ATP. Então, repetindo, transporte ativo é a passagem de substância contra um gradiente de concentração, havendo gasto de energia, ATP, certo? Então, um exemplo de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio que existe em algumas células, certo? O que é que essa bomba de sódio e potássio vai fazer na célula? Ela vai retirar o sódio de dentro da célula e expulsar para o meio extracelular, que é o que deve acontecer, certo? É natural da célula que no meio intracelular, ou seja, no meio interior, dentro da célula, haja muito potássio, certo? Mais potássio do que sódio. Então, essa bomba de sódio e potássio ela vai fazer o quê? Vai bombear o sódio para fora da célula e vai bombear o potássio para dentro da célula. Enquanto sai a cada 3 moléculas de sódio que saem da célula, 2 moléculas de potássio entram, certo? Então essa vai ser a função da bomba de sódio e potássio, onde será um exemplo de transporte ativo. Ou seja, para a bomba de sódio e potássio bombear o sal para fora da célula, ele vai ter gasto de energia. Vai se utilizar moléculas de ATP. São moléculas que é considerada moeda energética. Tudo bem? Então, transporte em bloco. O transporte em bloco é o terceiro tipo de transporte, certo? Terceiro exemplo de transporte celular. O transporte em bloco ocorre passagem de grandes substâncias que entram ou saem da célula. Ou então,
grandes moléculas vão entrar ou sair de dentro da célula a partir de, como é que eu posso dizer, de envoltórios, certo? Que englobam ou expulsam essa molécula. Então vamos lá. O transporte em bloco tem dois tipos: a endocitose e a exocitose. A endocitose pode ser de dois tipos: a fagocitose, que é o englobamento de partículas sólidas, e a pinocitose, que é o englobamento de partículas líquidas. Então, o que difere a fagocitose da pinocitose? A fagocitose entra partículas sólidas e a pinocitose entra partículas líquidas. Na exocitose, ocorre a eliminação de resíduos da digestão celular. É uma função aí associada aos vacúolos, que são uma organela citoplasmática. Tudo bem? Então, essa foi nossa aula da segunda semana, certo? Espero que todos façam os exercícios e que tenham uma ótima semana. Então, a gente se vê na próxima aula. Um cheiro.